Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 9 de Tammuz, do ano 5783. É o dia 28 de junho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós temos duas parashiot, duas porções. É a porção de Hukat, que está caracterizado pela questão da vaca vermelha, e Balak, né, onde nós temos aí, hoje para amanhã nós vamos adentrar na Parashá Balak, né, e são duas porções da semana. Hoje nós estamos no quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat, e portanto nós estamos na nossa quarta leitura da nossa Parashá dupla, né? Do capítulo 21 de Números, a partir do versículo 21, até o capítulo 22, e verso 1, é a conclusão da Parashá Hukat. E a partir do versículo 2 do capítulo 22, nós vamos adentrar então na Parashá Balak, né? Então aí nós estaremos falando com mais precisão sobre Balak no dia de amanhã, ok? Baruch Hashem. Hoje é o quarto dia para o Shabat, então nós estamos aí nos preparando sempre em conexão com o Shabat. É o quarto dia para o Shabat. O nosso rabino Lord Jonathan Sacks, né, de abençoada memória, ele diz assim: a Torá não é um tratado sistemático sobre crenças, mas é uma maneira única de ver o mundo e responder a ele. E em uma era de escuridão moral, a sua mensagem ainda brilha. Então, de qualquer forma, eu acredito, diz o rabino Lord Jonathan Sacks, de abençoada memória. Ou seja, amados, o que nós temos de fato, que nós não podemos fugir à realidade, é exatamente que a Torá ela é sempre atualíssima. Ela não é um tratado, né, como diz o rabino, sistemático sobre crenças, mas é uma maneira única de ver o mundo e responder a ele. Então, em cada tempo e em cada momento, o mundo tem o seu ciclo. A Torá, ela sempre está atual, ela sempre é atualíssima, porque a Torá, ela é um presente dado por Deus para todas as gerações. Então, por isso, mesmo nos dias de hoje, a Torá, ela não perdeu a sua eficácia, o seu poder, a sua unção, a sua autoridade, não perdeu a sua verdade, e ela permanece sempre atuante. Então, a Torá, ela é sempre eterna. Independe do tempo e do espaço, da época ou estações. Então, por isso, a Torá ela sempre será a bússola para todo ser humano. Mesmo aquele que não crê, não aceita, não confia, ou mesmo aqueles que não abraçam a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, mas a Torá guia a sua vida, independente de você querer ou não. E esta é uma realidade. Porque o mundo em si, que está na sua escuridão moral, espiritual, ética e companhia limitada, a mensagem da Torá ela ainda brilha, ela ainda faz haver luz, ela ainda traz alguns fachos de luz para que realmente aqueles que estão abraçando a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, principalmente os não-judeus, os Benei Noach, estão trazendo esse facho de luz cada vez mais presente, para que realmente a presença divina, a luz divina, venha cada vez mais dissipar as trevas. E assim, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, possamos de fato estarmos aí preparando o mundo para receber Mashiach, e que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Né? Então, por isso, né, amados, uma coisa é certa, tudo passa e vai passar de fato, né? Mas a Torá ela vai sempre permanecer atualíssima.
E é por isso que nós somos realmente convocados a trazer a mensagem da Torá no nosso tempo presente. E nós não podemos perder, em hipótese nenhuma, a oportunidade que Deus nos dá, ok? Então, a nossa aliá de hoje, ela está no capítulo 21 de Números, a partir do versículo 21, e vai até o capítulo 22 e verso 1. E aí nós encerramos, né, a Parashá Rukat e iniciamos a Parashá Balak, né, na qual nós estaremos comentando com mais propriedade no dia de amanhã. Então, aqui no final da nossa Parashá Rukat, nós temos aí a guerra com Sihon, né? E dentro dessa questão temos a guerra contra Og, rei de Bashan. E é exatamente essas duas guerras contra esses dois gigantes que faz com que Balak seja tomado por um grande pavor, né? A princípio, né, os próprios habitantes de Moabe ficam apavorados com essa questão, e o próprio povo de Moabe, eles contratam, né, Balaque para ser o rei sobre eles, e Balaque, ele não é moabita, e então eles trazem um rei estrangeiro, aliás, um personagem estrangeiro, e dentro dessa forma ele acaba sendo, né, devido ao seu alto poder aquisitivo, ele acaba então sendo de fato nomeado para ser o rei, né, em Moabe, para governar Moabe. E pelo seu lado, né, Balaque, né, por outro lado, ele vem e também vendo o que acontece com os dois grandes gigantes, os dois últimos gigantes que restam da fornalha anterior, né, de gigantes, que é Sihon e Og, e vê a vitória, né, do povo hebreu sobre os dois gigantes. Então aí Balaque também fica apavorado, né? E aí ele acaba contratando um profeta midianita, Bilã, para vir a Moabe, né? Para vir e amaldiçoar o povo judeu. É essa questão que nós vamos entrar a partir do versículo 2 do capítulo 22, sobre a porção de Balaque, né? Aí nós vamos ver com mais propriedade essa questão aí, ok? Então nós temos aí realmente a guerra contra Sihon, né? E o povo hebreu vence Sihon, e depois nós temos aí a batalha com Og, né? Então, dessa forma aí, o foco principal é sobre a questão de Og. Por que a questão de Og? Og, ele foi o único gigante que sobreviveu realmente ao dilúvio. E Og, ele tinha uma proteção divina pelo mérito dele ter ajudado Avraham com referência ao seu sobrinho Lot. Pois o gigante Og, ele foi avisar Avraham que o seu sobrinho tinha sido sequestrado e pela aquela guerra lá dos 4 reis, e que ele foi levado cativo. E então Abraão, ele vai resgatar o seu sobrinho. Então, devido a essa questão, Og, ele tinha uma proteção divina. Então, isso é uma das formas em que os sábios, né, comentam que Og sobreviveu ao dilúvio por causa dessa questão. Ele pairava sobre ele a proteção divina. E como diz a própria Mishnah, Og, né, ele se agarrou à arca e ele ficou todo o tempo agarrado na arca, e o próprio Noah, ele alimentava, né, Og por uma janela que ele abriu para poder alimentar o gigante Og, ok? E então Og ainda existia nesses dias, e sobre ele pairava então essa como que fala? Essa proteção divina sobre Og. Então, quando realmente a guerra, né, vem para com o gigante Og, né, aí
é que está o problema. Moshe, ele sente medo, né, receio de enfrentar o gigante Og, justamente por causa dessa proteção divina. Então, a partir do versículo 31 do capítulo 21, nós temos aí: Israel se estabeleceu na terra dos Emoritas. Moshe enviou homens para espionar Iaezer, e eles capturaram suas aldeias, expulsando os Emoritas que viviam ali. Então eles retornaram e se dirigiram para o norte, em direção a Baxã. Og, o rei de Baxã, veio em direção a eles com todo o seu povo para guerrear em Edrei. Deus disse a Moshe: não o tema, pois eu o entreguei em sua mão, bem como todo o seu povo e a sua terra. Você fará a ele mesmo o que fez a Sihon, o rei dos Emoritas, que viviam em Heshbon. Eles o abateram, bem como a seus filhos e todo o seu povo. Nenhum sobrevivente restou, e eles tomaram posse de sua terra. Israel viajou e acampou nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, perto de Jericó e Ericó, né? Então nós temos aí exatamente essa questão de Og, que é a principal questão para a nossa reflexão hoje. Então, o Rashi, ele comenta primeiramente sobre a questão dos espiões que fizeram a Iaezer, né? Os espiões a capturaram e eles disseram: nós não seremos como os primeiros espiões. Nós acreditamos na força das preces de Moshe para nos ajudar a guerrear. Então aqui é diferente dos outros espias, aqueles 10 perversos espias. Esses espias que Moshe enviou, eles confiam na palavra de Moshe, confiam na prece de Moshe e confiam na promessa de Hashem, que veio através de Moshe, que a terra prometida pertencem a eles. Então, quando eles vão ali, veem as primeiras cidades e vilarejos, né, a Iaezer, então eles já entram imediatamente em guerra, já capturam as suas aldeias, expulsam os Emoritas que ali viviam e já tomam posse. Então, dessa forma, esses espiões já vêm trazendo uma mensagem clara para todo o povo judeu. Nós vamos tomar posse da terra. Deus está conosco. Exatamente honrando, né, o dito de Hashem que nós encontramos, né, onde fala sobre Hashem, né, o Eterno. Ele lutará com vocês, ele estará com vocês na batalha, na luta, né? Então, Deus não vai desamparar-nos. Deus lutará por vocês, como disse Moshe em Shemot, né? Êxodo capítulo 14, verso 14. Então, dessa forma, esses espiões aqui, que Moshe mandou espionar, né? Iaezer, né? Eles já foram além do que lhe foi pedido no sentido positivo. E esse é um exemplo para nós, sem sombra de dúvidas. Esse é um exemplo para nós de que, pelo lado positivo, né, o mínimo que é pedido de nós para fazermos transformar este mundo para ser a moradia de Deus, o mínimo que é nos requerido, nós precisamos procurar fazer a mais. Fazer a mais. Quem ama, e nós não podemos esquecer desse detalhe, quem ama, ele faz muito mais do que lhe é requerido. E se nós amamos o Eterno, se nós amamos a Hashem, nós precisamos fazer a mais do que nos é requerido. E esses espiões aqui, que foram ver realmente a Iaezer, né, e já partiram para a guerra com aqueles habitantes, dominaram as aldeias ali daquela localidade, e quem sobreviveu eles expulsaram e já tomaram posse. Então eles já estavam trazendo a notícia e a mensagem para os que estavam na terra prometida.
Nós chegamos para conquistar esta terra e nós não vamos sair daqui. Então eles confiaram nas preces de Moshe, confiaram na sua liderança e confiaram nas promessas divinas que veio através da sua liderança, Moshe. Então, o Eterno disse a Moshe, não temas a Og. E Moshe, como comenta Rashi e os demais sábios da Torá, diz, Moshe estava com medo de guerrear, pois talvez o mérito de Avraham ainda protege o gigante Og, né? E este era Og, aquilo segundo consta em Bereshit capítulo 14, verso 13, que o versículo declara, um refugiado veio. Então esse refugiado aqui, segundo Rashi, ele se refere a Og, que escapou de Refaim, que foram mortos em Kedorlaomer, e seus aliados em Asheterot, Karnaim, como afirma o versículo de Deuteronômio, capítulo 3, verso 11. Somente Og, rei de Bashan, permaneceu dos restos de Reafim, ok? Então, esse gigante Og, ele vem sobrevivendo em várias etapas da história, principalmente a questão do dilúvio. Então, uma das queixas, né, negativas dos 10 espias, ele fala dos gigantes, e ele fala do gigante Og, que sobreviveu ao dilúvio, e a mensagem que os 10 espias trouxeram para o povo judeu, e que fez o povo judeu realmente chorar e se lamentar, foi exatamente esse. Deus não venceu o gigante Og, porque ele sobreviveu ao dilúvio. E nós não poderemos prevalecer sobre o gigante Og, né? Então essa foi a mensagem daqueles 10 espias. E esses novos espias, que já adentram uma parte da terra prometida, chega ali nas aldeias e circunvizinhas, né, de Iaezer, eles já vão para a guerra, já dominam as aldeias, os sobreviventes eles expulsam e já ali já marca território. Isso daqui é nosso e nós não vamos mais sair daqui não. Então eles eram já com aquela questão, vamos tomar posse. Deus falou e a nossa liderança, que é Moshe, confirmou isso. Então nós vamos realmente para frente, né? E o medo o receio, o medo de Moshe era com essa questão da proteção. Ele não tinha medo do gigante, mas ele tinha receio que os méritos de Avraham ainda continuassem protegendo o gigante Og. E se os méritos de Avraham continuassem protegendo a Og, de fato não haveria como vencer o gigante Og, por causa dos méritos de Avraham, não porque Og era um gigante. Então esse era o receio de Moshe, né? Então Rashi, ele fala sobre a questão do versículo 35, melhor dizendo, do capítulo 21, eles o abateram bem como seus filhos e a todo o seu povo, e nenhum sobreviveu, nenhum sobrevivente restou de todos eles, inclusive de Og e os seus descendentes. Então Rashi, ele comenta da seguinte forma, quem matou o gigante Og? Rashi diz, Moshe o matou, como está relatado no tratado de Berahot, no capítulo Haroé, como Og arrancou uma montanha muito grande para poder eliminar o povo judeu, né? Então, o Talmud, ele fala sobre isto. Og disse, quão grande é o acampamento israelita? E eu irei e arrancarei uma montanha de 3 parsot de extensão, jogarei sobre eles e os matarei a todos. Ele foi e arrancou uma montanha com o tamanho de 3 parsot e a carregou em sua cabeça, ou seja, ele pegou a montanha e colocou acima da sua cabeça, ele ergueu
a montanha acima da sua cabeça e se dirigia em direção ao acampamento dos israelitas. E a intenção dele era jogar essa montanha sobre todo o acampamento, e assim todos morreriam dessa forma aí. Então, o que o Talmud fala sobre essa questão aí? Continuando, ele arrancou então a montanha e carregou sobre a sua cabeça. Deus enviou formigas que abriram um buraco nela, fazendo ela afundar em torno do seu pescoço. Ele tentou tirá-la, mas seus dentes ficaram presos de cada lado, e ele não conseguiu tirá-la. Então, como ele estava carregando a montanha sobre a sua cabeça, Deus enviou realmente formigas que abriram no centro da montanha um buraco, certo? E, ao mesmo tempo, as formigas, onde ele estava apoiando, comeram as terras ali, né? Fizeram com que as terras ficassem frágeis, e ela escorregou da mão do gigante Og, e a própria montanha caiu na sua cabeça. Então, a própria montanha tornou-se como uma presa ao seu pescoço, e ele tentava tirar a montanha, mas ele não conseguia, porque os seus dentes, que eram externos, fortes e grandes, né, impediam com que a montanha saísse. E por que Og perdeu a proteção dos méritos de Abraham? Vamos ver o que nos fala o Talmud. Então, Moshe tinha 10 cúbitos de altura, né? Segundo o Talmud fala aqui que Moshe ele era muito alto e muito forte. Ele pegou um machado de 10 cúbitos de extensão e arremessou a 10 cúbitos no ar e atingiu Og em seu tornozelo, matando-o, como está no Talmud, Berachot 54b, né? Deus disse a Moshe, segundo o comentarista Gur Aryeh. Moshe, ele disse a Deus que estava receoso de lutar contra o gigante Og por causa dos méritos de Abraham. Então Deus disse a Moshe, não o tema, eu o entreguei em sua mão. Assim, Rashi conclui que, no nível literal, Moshe é quem de fato matou o gigante Og. Ok? A pergunta primeira, por que Og perdeu a proteção dos méritos de Abraham? Porque quando ele pegou a enorme montanha e carregou sobre a sua cabeça, o objetivo dele era exterminar completamente o acampamento dos descendentes de Abraham. É aí que ele perdeu o mérito de proteção. Porque os descendentes de Abraham, ele queria extinguir, ele queria matar a todos. Então, nesse momento, ele perde o mérito da proteção de Abraham. E é onde que Deus confirma, não temas, eu o entreguei em sua mão, né? Como está aí no versículo 34 do capítulo 21 de Números. Deus disse a Moshe, não tema, pois eu o entreguei em sua mão, bem como o seu povo e a sua terra. Então, a partir desse momento, Moshe tinha certeza de que o gigante Og não tinha mais a proteção dos méritos de Abraham. Então, ele partiu realmente, junto com o povo, partiu para a guerra contra Og. E assim venceu Og com um machado de 10 cúbitos que atingiu no tornozelo de Og e ele veio então a morrer. Ok? Então nós temos aí realmente o que nos protege contra os nossos inimigos. O que nos protege contra o mal são os méritos dos nossos antepassados. São os méritos dos nossos patriarcas, das nossas matriarcas. São os méritos de Moshe, Aharon. São os méritos do nosso Rebbe Menachem Mendel.
o tzadik da nossa geração. Então, amados, nós temos de fato, né, por assim dizer, nós temos muita proteção, porque o que não nos falta para a nossa geração são os méritos dos nossos antepassados. E principalmente o mérito do nosso líder, da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel. Então, por isso, o nosso anseio precisa ser irmos além daquilo que nos é requerido, com disciplina, com ordem, com submissão à liderança, certo? E seguindo o propósito divino, trazendo mais luz e mais presença divina para os nossos dias. E dessa forma, nós vamos dissipando as trevas e vamos acelerando a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Dentro desse escopo aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós uma reflexão sobre a necessidade de liderança, que nós, de fato, precisamos de liderança. Então ele diz assim, segundo o sábio medieval, o Rabi Shlomo Yitzhak, conhecido universalmente pelo acrônimo das iniciais do seu nome, Rahi, a Torá diz que Moshe enviou mensageiros a Edom, mas que Israel também o fez em Sihon, apesar de, nos dois casos, ter sido Moshe quem mandou ambos os emissários em nome do seu povo. Como assinala Arash, isto nos ensina que Moshe e o povo judeu são essencialmente equivalentes. O verdadeiro líder judeu não é apenas um mero representante do povo, e sim, ele e o povo são uma coisa só, na sua essência. O povo e o líder, Moshe e o povo, são um. As ocupações de um verdadeiro líder judeu não se dividem em sua vida particular e a sua vida pública, ou seja, ele tem uma vida particular e uma vida pública. Não. No seu âmago, ele é apenas um servidor público e servir ao povo é a sua essência. Então, o verdadeiro líder, ele deixa a sua vida em segundo plano e ele foca sempre, de fato, a vida do povo, a essência do povo, para trazer ao povo realmente proteção, sustento, estudo, fazer com que o povo possa andar nos caminhos do rei, sempre nos caminhos do rei. E dessa forma, a total identificação que tem um verdadeiro líder judeu com o seu povo e sua devoção altruísta, a ele o converte em um canal através do qual Deus provê ao povo todas as suas necessidades materiais e espirituais. Então, por isso que precisa ter ordem, precisa ter liderança, para que as coisas possam fluir realmente de forma natural e sobrenatural. Ou seja, se as pessoas, cada uma quer andar do seu jeito, né? Eu ouvi isto, e então o monoteísmo eu acho que deve ser desse jeito. Então ele quer fazer as coisas do seu jeito, a sua moda, sem uma direção e orientação rabínica, sem uma liderança. Não é o sentido de pegar vários líderes, não é o sentido de ficar aí que nem macaquinho pulando de galho em galho com várias lideranças. É o que diz a sabedoria dos nossos pais em Pirkei Avot. Escolha um mestre, escolha um rabino e sigam. É a sua liderança. Em Israel nós temos ali, e você sabe disso, tem muitos judeus, tem muitos rabinos judeus. No Brasil nós temos muitos rabinos judeus. Mas cada um precisa ter o seu grupo, os seus seguidores.
E não convém, né, por exemplo, né, rabinos entrando nas redes sociais aí, por exemplo, e fazendo, entre aspas, né, uma boa propaganda, e as pessoas se alinhando a ele, e ele não quer nem saber se aquela pessoa já tem um outro rabino ou não. Isso é falta de ética. Isso é falta de responsabilidade, tanto do tal rabino, como daqueles que ficam pulando de galho em galho que nem macaco, porque não honra a sua liderança, porque não são fiéis ao seu líder. E isso daí não dá certo. Sabe por quê? Porque macaco que pula muito de galho em galho, uma hora ele vai pegar um galho seco e vai levar um tombo que não vai ter tamanho. Por isso que a nossa liderança do movimento Bnei Noach Brasil é o Rav Yaakov Gerensad. Ele é a nossa liderança. E nós não ficamos pulando de galho em galho. Nós seguimos a direção, orientação do nosso rabino, Yaakov Gerensad, que é ortodoxo, que é do movimento Chabad, e nós seguimos a sua direção, a sua orientação. Por isso que a sinagoga Bnei Noach regional Bauru, com todos os seus integrantes, nós seguimos o Rav Yaakov Gerensad. Porque nós queremos realmente honrar toda a direção e orientação que vem da Torá, para que possamos ter ética, possamos ter moral e espiritualidade, de forma coerente, de forma harmônica. Então você entra aí em certos canais aí, entre aspas, de Bnei Noach, você encontra ali um monte de vídeos de rabinos, de tudo quanto é jeito. E aí, um rabino diz assim, por exemplo, que é o caso do nosso Rav Yaakov Gerensad, no momento não é pertinente o Bnei Noach ele focar sobre a prece Ana Berroach, que tem uma conexão com 72 nomes divinos, os 72 nomes do Eterno, mas é uma coisa muito profunda para quem conhece muito bem o hebraico, para não falar besteira. Mas aí aparece um outro rabino que diz, vou ensinar para vocês os segredos dos 72 nomes divinos, ou dos 42 nomes divinos. Mas nós precisamos tomar certas precauções, porque tem muita profundidade dentro da Kabbalah, e nós precisamos tomar muito cuidado. Ou seja, as pessoas estão tão cegas no entendimento, que mesmo o Rabino X falando que existe perigos, que é preciso tomar cuidados, o Bnei Noach, ele não percebe a própria advertência que vem da própria boca daquele um que diz que vai ensinar os segredos e os mistérios da prece Ana Berroach, dos 72 nomes divinos ou dos 42 nomes divinos. Mas não, estão cegos, querem aprender mistérios, mesmo que o rabino que vai fazer essa porcaria de ensinar errado, que não é para ensinar os não-judeus, porque não nasceram na configuração de um judeu, para poder compreender melhor e de forma sagrada, mas está cego, que quer entender, quer compreender, quer saber dos mistérios. Eu quero saber dos mistérios. Ainda existe uma boa mentalidade evangélica cristã nessas cabecinhas. Eu quero saber dos mistérios, os mistérios. Entendeu? E acabam fazendo o que não convém. Então, é necessário liderança, uma liderança coerente, uma liderança séria, que está comprometida com o bem-estar seu, tanto na questão ética, moral e espiritual, para que você não venha entrar em pane.
querendo conhecer o que não é devido no momento da nossa configuração. Entendeu? Então, aquela questão, uma boiada desembestada não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Ser rabino virtual, amados, é uma questão. Ser um rabino presencial é outra questão. Ser um rabino que não está nem aí com questão de ética, moral e espiritualidade, escancarando as portas do conhecimento sem os devidos cuidados, não é liderança. É uma aventura. Eu quero adeptos, eu quero seguidores, eu quero likes, eu quero milhares e milhares de seguidores, afinal de contas o YouTube dá dinheirinho, né? Imagine então alguém com mais de 1 milhão de seguidores, quanto que não vai entrar? E depois vem vender estudo de A, B ou C sobre isso, sobre aquilo, mais um pouquinho de dinheirinho. Por isso que a necessidade de liderança, diz o nosso Rebbe Menahem Mendel, é para que nós possamos realmente, o verdadeiro líder judeu não é apenas um mero representante do povo, e sim, ele e o povo são uma coisa só na sua essência. E as ocupações de um verdadeiro líder judeu não se dividem em sua vida particular e vida pública. Ele se interage e se integra em harmonia, em união e em unidade com o povo. No seu âmago, ele é apenas um servidor público. E servir o povo é a sua essência. E não se servir do povo. Cuidado com isso. A total identificação que tem um verdadeiro líder judeu com o povo é a sua devoção altruísta. E o que é uma devoção altruísta? Eu procuro o bem-estar do povo, não o meu. Eu procuro alimentar o povo de forma adequada, não do jeito que eu quero, para o meu próprio proveito. E ele se converte em um canal através do qual Deus provê ao povo todas as suas necessidades materiais e espirituais. Então, o verdadeiro líder judeu, ele é um canal de Deus para responder às necessidades materiais e espirituais do povo. Então, cuidado, porque os dias que nós estamos vivendo, lembra que o nosso rabino de abençoada memória, o rabino Lord Jonathan Sacks disse, nós estamos vivendo uma escuridão moral no mundo. E nós precisamos fazer a mensagem da Torá brilhar, para que as pessoas não venham cair nas ciladas que aí estão. Então, por isso, não somente o líder está totalmente unido ao povo, mas o povo também está totalmente unido ao líder. Assim sendo, o povo pode alcançar a perspectiva da realidade, da realidade própria do líder e compartilhar da sua consciência divina e da sua vida inspirada, por mais que ele não esteja tão refinado espiritualmente, a ponto de ser merecedor disso por si mesmo. Mas a unidade e a união entre o líder e o povo é o canal que Deus age para poder trazer realmente luz, presença divina. E vejam bem aqui, dentro da palavra do nosso Rebbe Menahem Mendel, que o povo e o líder estão totalmente unidos. Aí você conversa, por exemplo, com esse Benei Noah, macaquinho que pula de galho em galho, faz uma pergunta para ele: qual é o teu rabino? Quem você segue? Quem é a tua liderança espiritual? Aí ele vai falar do rabino A, B, C, D, E, F, G, H, Y, Z. Ou seja, ele não tem ninguém
Porque quando tudo quer, tudo se perde. Quanto mais quer, acaba perdendo tudo. Quem que é a tua liderança? Ah, não, é porque eu sigo o rabino fulano, beltrano, cicrano. Quem é o teu rabino? Quem é o teu líder? É o fulano, beltrano, cicrano. Quem é a tua liderança? Então, quando isso acontece, amados, a pessoa ela está mais perdida do que cego no meio de um tiroteio. Ou como um cachorrinho que caiu da mudança, não sabe para onde que vai. Na sua necessidade, você se socorre com qual liderança espiritual? Ah, o fulano, beltrano, cicrano. E para quem que você pede conselho? Ah, eu peço conselho para o fulano, para o beltrano, para o cicrano, do A a Z. Mas o A diz uma coisa, o B diz a mesma coisa com alguma coisa a mais, o C diz a mesma coisa dos dois anteriores com alguma coisa a mais, o outro vem e diz alguma coisa parecido com todos eles, menos alguma coisa a menos. E aí você fica que nem barata tonta, não sabe o que faz. Não sabe qual conselho seguir. Por quê? Porque de fato você não tem liderança. Você é um macaquinho que pula de galho em galho. Você não sabe o que quer da sua vida. E se você não sabe o que quer da sua vida, Deus está esperando você tomar uma decisão. Deus está esperando você tomar uma atitude dentro do regramento da Torá, dentro da disciplina da Torá. Então, por isso, o conselho dos nossos pais, Pirkei Avot, ele diz: escolha um rabino e siga-o, para não acontecer todas essas porcarias na tua vida. E um outro detalhe aqui que nós encontramos, né? Assim sendo, o povo pode alcançar a perspectiva da realidade própria do líder e compartilhar da sua consciência divina e da sua vida inspirada. Por mais que o próprio líder, por exemplo, ele não seja lá tão refinado espiritualmente, mas você está seguindo a direção e a orientação rabínica, baseado pela sabedoria dos nossos pais, alicerçado na Torá, então você está seguindo o caminho certo. E Deus vai fazer com que a liderança e o povo possam estar juntos e unidos para poder fazer aquilo que é certo e correto. E Deus vai dando a inspiração devida para você no seu dia a dia, através da sua liderança, ou mesmo você estando em sintonia com a sua liderança, você terá, sem sombra de dúvidas, uma atenção mais especial da parte de Hashem. Amanhã nós vamos ver exatamente sobre a questão da diferença da liderança de Moshe e da liderança de Balaque. E o porquê que nós precisamos realmente termos uma liderança, além disso que nós estamos refletindo aqui. Então, por isso, amados, que saiba tomar uma decisão adequada. A pergunta ela é simples, objetiva e ela está no singular. Quem é a tua liderança? E não, a pergunta não é quem são as tuas lideranças. Por isso, seguindo com disciplina, com obediência, com humildade, com ordem, nós podemos angariar muitos frutos positivos através da obediência em seguir uma liderança e não um monte de liderança que não vai te levar a lugar algum. Por isso, seja sábio, seja temente, venha cumprir a sua missão como Benei Noach. Nós não cansamos de falar que a nossa liderança é o Rav Yaakov Geranstad.
a liderança do movimento Benenua Brasil. Depois que ele desbravou essa selva, né, e os caminhos ficaram mais aplainados, mais bonitinhos, o que não tem faltado nos últimos tempos é rabinos para Benenua. Nós ficamos com o Rav Yaakov Gerenstad, aquele que foi o desbravador dos Benenua no Brasil. Ok? Venha cumprir sua missão. Amanhã vamos continuar esta questão liderança. Shalom, shalom. Até amanhã.